Espero que tenham tido uma ótima semana. Agora, com o problema do vírus, esperemos que Deus nos ajude e Nossa Senhora nos dê uma mão para conseguirmos ultrapassar este problema. Espero que estejam todos bem. Nós hoje vamos ter uma aula sobre história, mas não na perspectiva à qual estamos habituados. Vamos ter uma aula em que vamos falar da história da salvação, da teologia da história em Maria, e eu garanto-vos que é um argumento de tal forma original para a Mariologia que dificilmente vocês encontrarão ao longo da vossa vida artigos ou livros que falem sobre esta questão. Curiosos? Muito bem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, causa da nossa alegria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ora, meus queridos cultores e cultoras de Mariologia, começamos então sempre a entrar em argumentos cada vez mais complicados, difíceis, assim, recordando e, se calhar, trazendo alguma coisa de original. Hoje o nosso percurso vai ser intenso. Vamos começar com o lugar da história em Maria, teologia da história da salvação, Maria na história da salvação, Maria na teologia da história, maternidade divina, maternidade de Maria na história. Muito bem. Uma coisa que nós sabemos, Maria é mãe. O que isso tem a ver com história? O que isso tem a ver com o tempo? Vamos começar com as palavras de uma das maiores mentes da teologia no século XX, amigo de São João Paulo II, amigo de São Paulo VI, amigo de Bento XVI, amigo de São João XXIII, um homem que viveu o concílio não a partir de dentro, mas a partir de fora, e que os seus textos foram utilizados no concílio. Se vocês virem Unitates Redintegratio 7, vocês vão lá ver algumas intuições dos seus textos. Então, começamos então por Maria, o lugar da história em Maria. Vamos ler uma frase difícil e depois vamos explicá-la. É árduo descobrir em qual lugar abstrato e categorial alcança uma importância perceptível no âmbito da concretização característica da religião de Cristo. De qualquer forma, na imediata proximidade com a Senhora, não acontece nada de semelhante. Assim como Jesus não cabe dentro das categorias das figuras de redentores, o mesmo vale para Maria, que não se pode conter dentro do conceito das geradoras de Deus, das Nossas Senhoras, que normalmente deveriam ser sempre virgens e mães, dentro do arquétipo do elemento Marianum Simpliciter, que teria eventualmente conseguido a sua encarnação mais pura na Mãe de Deus. Entenderam? Eu também não. Ora, vamos então explicar esta frase difícil. E no início é sempre difícil estas frases. Eu já estudo este homem há 15 anos. E no início é sempre difícil entender, entrar nestas coisas. Isso faz-nos medo. Então, nós temos sempre medo daquilo que nós não entendemos. Mas depois começamos a entender, começamos a amar, a tomar o gosto e não desejamos para nós menos do que aquilo que já estamos habituados. E é nessa intenção que nós vamos pegar nesta frase difícil. Vocês nunca tenham medo. Vamos explicar e vamos fazer o nosso caminho. Então, o que ele quer dizer aqui é o seguinte. Existem, no mundo, declaradas oficiais, 22 religiões. Muito bem. Todas as religiões são baseadas num princípio. O mundo e Deus. O homem que foge do mundo e exercita o culto para alcançar a Deus. Nas 21 religiões é assim, no cristianismo não é assim. Por isso, alguns autores dizem o cristianismo religião não é. Porquê? Estas categorias mentais, religiosas, espirituais, que nos acompanharam na humanidade ao longo dos séculos e ainda hoje em dia estão presentes,
não conseguem enquadrar, compreender uma, vamos lhe chamar com todo o respeito, uma singularidade da história, como é a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo no seio da Virgem Maria. Mais simples ainda. Todas as religiões não são história. Teologia, especulação, abstração. Cristianismo é história. Porquê que é história? Porque mais do que ler os acontecimentos com o olhar da intervenção divina na realidade, acontece o contrário. Deus faz-se homem. Maria faz-se mãe sendo virgem. E isto é histórico. Pois é. Isto é histórico. Um segundo texto, mais simples. A reverência do Filho no andar ao encontro da tradição do Pai no mundo, isto é, entendemos o Pai como o Deus do Antigo Testamento e o hebraísmo do Antigo Testamento, é assim sintetizada e simbolizada na relação que une Jesus à Mãe. Ela concebeu, deu à luz, lhe transmitiu quanto do sangue dos antepassados devia ser transmitido à humanidade do Filho do Homem. Entre estes antepassados encontramos santos e pecadores. Mas ela lhes abriu, enquanto ele era homem na condição de aprender, a tradição religiosa e espiritual do seu povo. E ela lhe mostrou como o homem reza, levantando os olhos a Deus dos seus lábios, ele aprendeu, como qualquer outro homem, qual seja, pela primeira vez, o som humano do nome do Pai. E o ensinou a pronunciar como ela o fazia. Mais histórico do que isto não existe. Mas vamos agora entrar dentro de um tema que parece ter pouco a ver com Maria. Vamos a ver do que é que nós estamos aqui a tratar. Teologia da história. História e igreja. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? A história da igreja é o momento em que a comunidade cristã reinvoca as origens, encontra sinais da presença de Deus na sua realidade e espera a vinda de Cristo e a concretização do reino de Deus. Tenho-vos a dizer, e tenho a certeza que a Gardénia vai concordar comigo, que é muito raro ouvir falar sobre a concretização do reino de Deus. Existe um bloqueio teológico das pregações. Claro que isto só acontece na Europa, no Brasil, de certeza isto não acontece. Portanto, eu estou a dizer uma coisa que não é verdade na vossa realidade. Reparem, falamos de céu, falamos de inferno, falamos de paraíso, falamos do fim da vida do homem, mas não falamos de Jesus Cristo que virá a refazer os novos céus e a nova terra, a julgar os vivos e os mortos. Mas esta é a nossa esperança. E o dizemos no credo todos os domingos. E normalmente não falam disto. Essa é a nossa esperança. Reparem nesta definição. O que é que a igreja tem a ver com a história? A comunidade cristã, que somos nós, invocamos as nossas origens. Encontramos sinais da presença de Deus na nossa realidade, mesmo em tempos de Covid. E esperamos a vinda gloriosa de Cristo. Não esperamos a morte para depois um eventual mérito que possamos ter diante de Deus para uma felicidade eterna na visão de Deus, etc. Muito mais do que isso. A vinda de Cristo, depois da ascensão dos novos céus e da nova terra, onde Deus será tudo em todos. Esta é a nossa fé. Esta é a fé da igreja. Isto é a teologia da história. Vamos continuar. Para a teologia, o que é a história?
A história é o lugar onde se realiza a vontade de Deus Pai e onde nós, através do estudo da Sagrada Escritura e da reflexão teológica, encontramos esta mesma vontade realizada. Mas em que é que isto tem a ver com o cristianismo? O cristianismo é a única religião histórica. Cristo é Filho de Deus e irrompe na história da humanidade. É o ponto de chegada dos patriarcas, dos profetas, dos reis. É o Messias concretizado. Então Cristo, Alfa e Ômega, torna-se o centro, o ponto a partir do qual existe um antes e um depois. Estamos no ano 2020, depois de Cristo. Estamos no ano 2020, depois de Cristo. Estão a ver? Cristo, centro de todos os acontecimentos históricos. São Lucas é o primeiro historiador da Igreja. Porquê? Porque ele, ao longo do seu Evangelho, ele tem sempre muita atenção em dizer claramente quando aconteceram as coisas. No 5º ano do governador Plínio, no 16º ano do reinado de Herodes, quando fulano tal era governador daqui, quando fulano tal era governador dali, portanto as coordenadas temporais e geográficas. E o que é que faz São Lucas? Olha para os acontecimentos, data os acontecimentos, escreve os acontecimentos e encontra uma ação de Deus nesses acontecimentos. E esta é a primeira época da história da Igreja. Segunda época. Época pós-apostólica, após a morte do último apóstolo, portanto, o final da comunidade de Jerusalém. O que é que nós temos? Formam-se comunidades, organiza-se a sucessão apostólica e todos esperam a vinda de Cristo enquanto anunciam a palavra. Terceira época da história da Igreja. As perseguições, necessidade de proteção da memória do passado para se defender dos ataques dos adversários. Cristo não é verdadeiro Deus. Se vocês seguirem religiosamente os 5 minutos com Maria todos os domingos, nós estamos a fazer o pensamento mariano desde o mais antigo autor do ano 110 depois de Cristo, quando foi terminado de escrever o livro do Apocalipse, autor por autor, época por época. São um conjunto, eu estive a contá-los, para agora a primeira edição, pelo menos de 40 autores. O pensamento deles acerca de Jesus e Maria, o que eles disseram e a descrição da época em que eles viveram e quais é que eram os grandes desafios. Fazemos isso para vocês todos os domingos, a partir das 10 da manhã, hora Brasília. Está ouvido no Instagram, no YouTube, no Facebook e no nosso site, que de certeza vocês já se inscreveram, caso contrário, espera-vos a condenação eterna. Reflexão pessoal. A Mariologia não vive sem uma referência ao passado. Não dura sem ter uma raiz histórica. Tal como o Evangelho conserva a memória da vida e das palavras de Cristo, assim também a vida e as palavras de Maria são conservadas no mesmo Evangelho. Porquê é que eu vos digo isto? Porque criou-se uma tendência ao longo dos séculos, dado que não tínhamos uma teologia da história desenvolvida. Posso-vos dizer que a teologia da história e a história da salvação terão uns 200 e qualquer coisa anos como tema teológico. Portanto, nós esquecemos-nos a questão do tempo, esquecemos-nos a questão da história. Nós imaginamos, de alguma forma, que as coisas eram perenes, que não existiria a necessidade de... Deus é assim, a vida é assim, então não existe a necessidade de olhar para a história, de olhar para o nosso dia-a-dia e de pensá-lo à luz de Deus, porque tudo foi colocado no pós. Nós seremos felizes na vida eterna. Este mundo é um mundo de sofrimento e de pecado. As verdades de Deus são verdades
imutáveis da vida eterna, então não é necessário pensarmos a ação de Deus neste mundo, e se ela existir, dizia-se há umas décadas atrás, serão apenas janelas da eternidade. Assim eram definidas as aparições, como se Nossa Senhora abrisse a eternidade e os videntes vissem a eternidade de Deus. Assim se pensava. Muito bem. É uma época. Mas hoje não é assim. O Espírito Santo faz-nos progredir. Ou a bem ou a mal, mas faz-nos progredir. Então, criou-se uma tendência, e nos últimos tempos eu tenho vindo a acompanhar isso, com os diversos grupos de Facebook sobre Nossa Senhora, nos quais eu me tenho inscrito, em que, para saber a verdadeira vida de Nossa Senhora, nós temos que ler a vida de Maria escrita por São Máximo Confessor, não sei quantos outros autores escreveram a vida de Maria, os escritos místicos de Maria Valtorta e outros místicos, porque a eles foi-lhes revelada a vida de Maria. Então, o que não está escrito nos Evangelhos é finalmente revelado ao mundo através de outros. Foi uma época, é um estilo. Não é assim. Se nós queremos ser sérios, nós temos que olhar para a Escritura. E se nós olharmos para a Escritura, eu garanto-vos, passamos a nossa vida toda a descobrir as coisas antigas e as coisas novas. Porque, como eu vos disse na aula anterior, a Escritura cresce com quem a lê. E nós temos sempre coisas novas, todos os dias. Há sempre qualquer coisa a mais. Tudo aquilo que Deus quis dizer acerca de Maria aos homens, já o disse na Escritura. Tudo aquilo que existe fora da Escritura, confirma a Escritura. Então, a entender a passagem, não acrescenta, mas confirma. Então, Daniel, Maria histórica, onde nós temos que colocar as mãos? Na Sagrada Escritura. Teologia da história. O cristianismo modificou, como nós dizemos, a concepção do tempo. Deus realiza nesse tempo a salvação dos homens. O cristão possui um conhecimento incompleto e o único conhecimento que nós podemos alcançar é aquele que nos é dado através da fé. Nós procuramos interpretar a realidade através do Antigo e do Novo Testamento. Nós vivemos num mundo entre continuidade e descontinuidade. E assim sendo, o nosso conceito de história, e passo a ler Jean Danielou, quando ele diz o que é história? É uma realidade contínua e descontínua, onde existe passado e acontecimento. Uma autêntica diferença qualitativa e, ao mesmo tempo, um cruzamento de correspondências e prefigurações. Parece uma definição difícil de história, quase imperceptível, com palavras estranhas? Muito bem. Vamos então ler o que está escrito. A história de cada um de nós é contínua, mas é uma eterna novidade. Nós vimos de um ontem e vamos para um amanhã. Muito bem. Mas nós, até ao fundo, nós não sabemos o que nos vai acontecer durante o dia. Quantas surpresas nos acontecem durante o dia? Então, uma descontinuidade. Nós conseguimos, na nossa mente, relacionar o passado e os acontecimentos presentes. Mas são diferentes. Isto já me aconteceu. Mas não é uma repetição. Não é o mito do eterno retorno em que a história se repete em cada um dos seres humanos. Isto já me aconteceu, mas eu era uma pessoa, o quê? Diferente. Numa outra situação. Então, assim sendo, do ponto de vista da fé, o nosso tempo é um cruzamento
entre a nossa esperança do futuro, entre a memória do passado, entre a atenção ao presente, que Santo Agostinho define como a distensão da alma, porque nós vemos a mão de Deus na história. Então, hoje, o que é o passado? Tudo foi ordenado por Deus Pai para a encarnação de Cristo. Todos os acontecimentos precedentes foram em preparação à missão do Verbo. Assim Deus fez a história. Este é o passado. Depois Cristo encarna, ressuscita, sobe aos céus e está à direita do Pai. Então o presente, o que é o presente? É o nosso tempo. A Igreja tem como missão completar a obra de Cristo. A sucessão apostólica, enquanto a ação do Espírito conduz a Igreja descobrindo a mão de Deus nos acontecimentos. Até aqui, explicação muito simples. O futuro, até há pessoas que vão às magias, aos cartomantes, para saber o futuro, não é? Jogar os búzios e tal, para saber o futuro. O futuro a Deus pertence, dizemos nós, não é? A visão de fé dos acontecimentos tem como esperança a vinda de Cristo. Que é o que eu vos dizia ao início. Eu continuo a não entender qual é que é a aversão ou o desconhecimento geral. Vamos falar da Europa, que é o que eu conheço. No Brasil será completamente diferente. Em relação à vinda de Cristo. Pensai comigo. Podem escrever os comentários lateralmente, que depois também me aparecem à frente. Vocês, foi-vos dito, teologicamente, foi-vos falado da vinda de Cristo, da iminente vinda de Cristo que virá julgar vivos e mortos, os novos céus e a nova terra. É mesmo difícil encontrar alguém que me diga, Daniel, claramente na catequese, nas pregações, na educação cristã, claramente afirmaram isto desde o início. É que nós corremos o risco de termos uma concepção do futuro de tal forma desligada da realidade que não é teologia, não é teologia da história, não é o acontecer de Deus no mundo. É outra coisa. É a abstração da realidade, é a projeção de nós em Deus. É o Deus que resolve as questões, ou que intervém do alto dos céus, completamente desligado, miraculosamente nas situações, para dar aquele jeitinho nas coisas. Mas isto não é a esperança. Isto não é o futuro que nós acreditamos enquanto cristãos. Neste sentido, a Igreja de Cristo resulta no desenvolvimento orgânico da revelação sobrenatural. Parece assim uma frase pesada. No final, com Maria, vocês vão entender o que isto significa. Por esta razão, a história da Igreja é um lugar teológico. Mas não é a história das experiências teológicas, das experiências religiosas. Eu vou-vos dizer isto... porque eu já ouvi falar em retiros. E eu agora vou confutar um professor de liturgia. A Isabel Paiva escreveu... Lá está, eu de certeza que eles vão-me odiar. A Isabel Paiva escreveu: Professor Daniel, uma vez um professor de liturgia me disse que a vinda de Cristo para julgar os vivos e os mortos já seria o momento da morte de cada um. Seria errado este pensamento? Se Cristo julga os mortos, por que é que nós afirmamos que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos? Vocês vão ver mais à frente o porquê na teologia da história. Como eu vos digo, é um argumento muito... Foi retomado recentemente, este argumento da teologia da história. E como existe pouca divulgação, existe pouca leitura desta questão. A Bíblia não é um conjunto da história das experiências religiosas. Senão Jesus tinha tido uma experiência religiosa da filiação divina e então da paternidade de Deus e então teria criado a filiação divina, mas isso seriam apenas projeções da sua experiência.
Não seria um momento histórico experiencial, mas não existiria uma repetição. E ninguém pode ter uma experiência religiosa da ressurreição se ela não é verdadeira. De quem caminha, de quem proclama, de quem explica a palavra, de quem comunga. Estão a entender? O corpo glorioso de Cristo não é um fantasma. A própria Escritura o diz. Mas vamos ainda mais profundamente. E aqui vamos começar a responder à Isabel Paiva, está bem? Já na nossa época, nós assistimos a um abandonar da pesquisa especulativa. Morte, juízo, inferno para isso. Os novíssimos do homem. Recuperamos a teologia que relaciona a fé com a vida cristã. Revelação e testemunho divino têm uma forte incidência na nossa cultura histórica. Momentinho. Tem uma forte incidência na nossa cultura histórica. Podemos então afirmar que nasce uma vida eclesial que tende a eliminar a teologia e a vida cristã. O que é que nós estamos a fazer nestas aulas? Nós estamos a unirmos-nos como cristãos para aprendermos Mariologia. É ou não é? Há 100 anos atrás seria inconcebível. Acreditem. O que nós estamos a fazer aqui, há 100 anos atrás, era completamente inconcebível. Porque a teologia era uma coisa dos senhores padres e o vulgo da vida cristã era um conjunto de devoções, peregrinações, graças e promessas, missa ao domingo, catequese, comunhão, crisma, casamento, batismo, unção dos enfermos, ou extrema unção. E acabou. E acabou. E essa era a vida cristã. Hoje já não é assim. A união entre a vida e a teologia resulta na unidade entre conhecimento e experiência. E a patrística fazia isto. Era normal que a patrística o fizesse. Unindo a contemplação com a especulação intelectual. E nós criamos uma alergia na vida cristã à teologia. E acredito, eu já vi tanta gente. Ó Daniel, o que é que tu fazes na vida? Então sou mariólogo. Isso é o quê? Então é a teologia de Maria. E acabou. Eu tive gente que coordena grupos marianos às centenas que me disse na cara: isso de Mariologia não serve para nada porque isto o importante é experimentar Maria. Estou a entender a esquizofrenia. Que é que isto significa? Importante é amar, mas sem enquadramento. Ou seja, importante é criar uma imagem. Lemos no início o que é que Von Balthasar dizia. Criarmos uma imagem, projetarmos nessa imagem uma espécie de super-mulher, aquilo que nós não somos, é a mais bela, é a mais santa, é a mais pura. Projetarmos o que nós não somos para não nos obrigar a viver a forma de pensar da Mariologia nesta vida. Então, a teologia da história, para estas pessoas, não é uma tentativa de interpretação global da história da salvação. Na minha história, existe uma intervenção completamente destacada da realidade de Deus que, por alguma razão misteriosa, intervém na minha vida. Sabes qual é que é o problema? A encarnação. Cristo encarnou. Este homem, e a partir do momento em que se faz homem, coloca-se face a face diante de mim, como qualquer outro homem, a dizer-me: Daniel, como é? Não deixa espaço para que eu divague especulativamente, e isto chama-se hiperrealismo cristão. Vocês abram o vosso livro, infelizmente os livros estão atrasados, vocês já sabem disso, os correios fazem greves, etc, etc.
sabem destas coisas todas, mas para quem tem um livro ou tem o primeiro capítulo, a introdução, quando eu falo de hiperrealismo cristão, está lá. É isto. É a teologia da história. Então, da encarnação à escatologia, o tempo que vivemos é aquele da Igreja, que continua uma missão de anunciar e de testemunhar que Cristo veio, morreu, ressuscitou e que nós, em Igreja, vivemos esperando a vinda gloriosa do Filho. Dizemo-lo em cada Eucaristia que celebramos. Pois é. Esta identificação procura na história pagã fundamentos da sua própria história. Quando identificamos a história da Igreja com a história da salvação. O problema é que a história da salvação é muito maior do que a história da Igreja. Então, já tentaram fazer isto, mas não deu lá muito certo. O que é necessário? Passar da dogmática à história. Isto é, se eu leio o Novo Testamento com as categorias históricas de hoje, a partir dos documentos, etc., etc., eu vou encontrar incongruências, datas que não estão no sítio certo. Mas se eu leio essa história com as categorias da dogmática, eu vou encontrar um manancial gigantesco que rejorra para a vida eterna de Deus na história e Deus na minha história. Porque não é algo que aconteceu e permaneceu ali. Reparem. Sem uma mente e espírito cristão e eclesial, torna-se impossível progredir nos estudos da história dos dogmas e da liturgia. A eclesiologia histórica se define então como continuadora e executora da missão do homem em Deus através dos séculos até a sua vinda gloriosa. O documento não é o centro do estudo mariológico. Por documento entende-se as provas positivas, laboratoriais, se quisermos, que a arqueologia portanto, a ciência histórica nos vai dando. A objetividade positiva, portanto, o lado positivo, não é num pergaminho que diz que, sei lá, agora invento eu, que Nossa Senhora se vestia de azul. Então, toda a iconografia de Nossa Senhora é azul porque um pergaminho disse que Nossa Senhora se vestia de azul. E então isso é que seria a história. Mas não é assim. A positividade, portanto, o facto histórico é o quê? O que é que eu vos disse desde o início? A encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo e os efeitos dessa encarnação. Então as grandes coisas de Deus, as Magnalia Dei, são realidades, agora mais um palavrão, teândricas, onde se une o humano ao divino. Maria e Jesus. Teândrico. Theos, Deus. Andros, homem. Deus e homem. Onde é que nós encontramos esta unidade de Deus e homem na história? Digam-me lá. Por exemplo, o Sr. Jair Cruz. É exatamente você. Quer nos dizer onde é que nós encontramos esta unidade entre Deus e homem? Em Jesus e Maria. Se assim não for, nós erramos e de que maneira? Vamos continuar o nosso percurso. Então, assim sendo, nós entramos dentro da história da salvação. Existe uma história bíblica e, a partir dela, nós podemos criar um esquema de compreensão universal que se torna o princípio da inteligência cristã de cada realidade. Teologia é igual à história da salvação. Teologia não é uma abstração da realidade. Contudo, permanecem duas perguntas. E estas duas perguntas eu acrescentei mais outras duas. Porque nós temos que ter o hábito de fazer perguntas. Questionar, reparem, questionar não é meter em causa, não é dizer isso é falso se não me responde àquela pergunta. Questionar é um exercício de razão que desde
do tempo de Cristo, Nossa Senhora já o fazia em relação ao Filho e em relação a Deus. Reparem, vocês lembram-se, quem veio do outro curso nós falamos, qual é a primeira pergunta teológica da história do cristianismo? Como é que é possível se eu não conheço o homem? Na Anunciação, a primeira pergunta teológica é feita por Nossa Senhora, que questiona o anjo de Deus. Nossa Senhora questiona. Depois, Jesus perdido, portanto, Jesus perdido e encontrado entre os doutores da lei, Nossa Senhora diz: eu e teu pai andámos à tua procura. Nossa Senhora questiona o filho. Estão a entender? O questionar não é mau. Agora também é verdade. Se fazemos perguntas, também temos de ter coragem para ouvir as respostas. Duas perguntas. Em que sentido a revelação de Deus pode, ou eventualmente, deve ser qualificada como história? Porquê? Porque nós vimos um mundo que nos começou a dizer que a revelação de Deus são coisas transcendentes, subjetivas, que pertencem a cada um e que não têm a ver connosco. Não tem a ver com a história, não tem a ver com as ciências humanas, não tem nenhum impacto, não tem nenhuma relação. É qualquer coisa completamente neutral, porque a fé é uma coisa de cada um. Estão entendendo onde é que nós vimos? Segunda pergunta. É possível descobrir um sentido para a história universal quando a entendemos como empírica e pública que provenha da revelação cristã? Se a revelação cristã é uma coisa da fé de cada um completamente transcendente, como é que isso vai dizer ao Brasil, neste momento, que toda esta miséria, todas estas mortes, pobreza, tem um sentido? E se tem um sentido, qual é o sentido que a revelação cristã lhe dá? Pois é. São perguntas que nos tocam nas feridas. Como interpretar a inegável orientação escatológica da pregação de Jesus na atualidade da mensagem de Jesus? Se Jesus passa a vida a mandar para o reino dos céus que há de vir com as bem-aventuranças, peguem em Mateus 5, como é que isso se casa com a atualidade aqui? Se é o reino de Deus que há de vir, que há de vir, que há de vir, ainda não veio, o mundo é uma desgraça, o que é que isso tem a ver comigo, Daniel? Porque eu ainda não vi o reino de Deus, os novos céus e a nova terra. São perguntas. Então, se acontece num tempo indeterminado, se nós existimos num tempo indeterminado entre a encarnação de Cristo e a parousia, a vinda gloriosa de Cristo, nós estamos num reino governado por princípios ético-religiosos? É outra pergunta. Então agora vamos à procura de respostas. Senão ficamos só nas perguntas, não é? Vamos lá. Então, nós vivemos na tensão entre dois mundos. O mundo natural e o mundo sobrenatural. Entre presente e futuro. E nós afirmamos, para responder à Isabel Paiva, que existirá, esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja, uma irrupção de Deus na história que completa o tempo sem interromper o discurso do tempo. Então os discursos de que o mundo vai explodir e então é que Jesus virá e virão todas as bombas atómicas do mundo. Jesus completa o tempo sem interromper o decurso do tempo. Virá julgar vivos e mortos. É o que significa. É entendido, Isabel Paiva? Eu não tenho problemas nenhuns que as pessoas não estejam de acordo com aquilo que eu digo. Mas, normalmente, como eu vos disse desde o início, aquilo que eu digo
tem a ver com aquilo que é o magistério da Igreja, mais do que com opiniões pessoais minhas ou de terceiros. Como eu vos disse desde o início. Está bem? A história é santa. E nós aqui começamos a colocar as mãos na massa. A história é santa. Quando, para além dos factos empíricos, assumimos como elemento constitutivo último que é o reino de Deus para lá da história. Acontece aqui, mas não termina aqui. Porque a história é santa. Então, a salvação é a história. Nós não estamos habituados a isto. Para nós, a salvação é qualquer coisa que aconteceu com Cristo e que acontecerá depois da morte. Ponto. O mundo é um lugar mau, de pessoas malvadas, onde reina de manhã à noite o príncipe das trevas. A salvação é história. Eu não disse que a história é a nossa salvação. Eu disse que a salvação é história, que são coisas diferentes. Se a história fosse a nossa salvação, fora desta história não existe salvação. Então a salvação teria sido uma coisa produzida por nós, não repetível. Mas se salvação é história, significa que a salvação que Cristo trouxe contém dentro dela também a história. Não só, mas também a história. Então, existe um acontecimento. Pensem no Antigo e Novo Testamento. Pensem na nossa vida. Pensem naquilo que é o Evangelho todos os dias. Existe o momento do acontecimento que a todos é acessível. Ponto. Existe a revelação do plano divino que é oferecida em e através desse mesmo acontecimento. Existe a relação com as outras revelações acontecidas com outros acontecimentos. Quando o Antigo e o Novo Testamento se leem um ao outro, por exemplo, quando, tendo Cristo feito, então os discípulos entenderam porque é que Cristo anteriormente disse, etc, etc. Então, o evento, e eu não me vou cansar de repetir isto, decisivo, normativo da inteira história da salvação é Jesus Cristo. Interpretado pelos profetas nos acontecimentos e eventos sagrados do Antigo Testamento. Testemunhado pelos apóstolos depois da Páscoa, guiados pelo Espírito Santo à compreensão daquilo que Jesus dizia de si próprio. Destruí este templo e eu em 3 dias o edificarei. Por exemplo, nasce no tempo da Igreja enquanto desenvolvimento da revelação concluída de Cristo, que não conhece uma ulterior interpretação histórico-salvífica enquanto palavra profética autenticada pela revelação de Deus. Compreender o que é que isto significa? Não. Bem, significa isto. Se nós quisermos ler a história e interpretar os seus conhecimentos, os acontecimentos, sem uma perspectiva de história de salvação, sem uma palavra autenticada pela palavra de Deus, nós corremos o risco de estarmos completamente perdidos. Querem um exemplo? Vamos às aparições marianas. E depois, quando fizermos o curso sobre a teologia das aparições, vocês vão ver isto claro como a água. A partir do momento em que as mensagens que os videntes nos transmitem do seu acontecimento com Nossa Senhora, quando elas deixam de ser lidas através da revelação de Deus e transformam-se a interpretar a história de uma forma, eu vou-lhe chamar,
arbitrária, a partir desse momento, acontecem incríveis asneiras. Exemplo muito prático. A partir do momento em que, numa suposta aparição, o vidente expressa-se politicamente a favor ou contra determinados candidatos políticos, corremos o risco que a dimensão profética desta interpretação da história da salvação esteja desvirtuada do seu confronto com a palavra de Deus. As revelações interpretam-se com a revelação. E as revelações são interpretadas por terceiros que não sejam os próprios videntes. Senão caímos no risco de termos um espelho de nós próprios. Isto para deixar as coisas assim muito clarinhas, como a água, como de costume. Está bem? Vamos continuar então o nosso percurso. História da salvação. A revelação cristã não é uma teoria sobre a ordem ideal e imutável do cosmos. É um testemunho de eventos e sucessão progressiva. O cristão tem como função encarnar-se em cada civilização, lembrem-se da aula sobre a enculturação, e assumir-se e não dissociar-se da cultura. Para além disso, a revelação da verdade ensinada transforma-se num acontecimento divino que no seu acontecer é recordado nas culturas. O que é que isto significa? A partir do momento em que o cristão mete na cabeça o mundo é mau, Cristo é bom, e antigamente é que era bom, então temos que voltar ao antigamente, perdeu o sentido da história da salvação. Começou a criar uma sociedade ideal antiga. Eu não vivia no antigamente, mas antigamente é que era bom, então temos que voltar ao antigamente. Está a negar a encarnação de Cristo na história em 2020, está a negar a progressão da Igreja guiada pelo Espírito Santo, está a negar, na sua própria vida, o assumir-se das suas responsabilidades. Porque o sal salga aquilo que toca. E não é aquilo que toca que escolhe salgar-se ou não. Estão a entender? O sal tanto salga a carne, como o peixe, como as batatas, como a massa. Então, se o cristão se encarnar e assumir, salgará o que está à sua volta. Então, aquele que acredita tem uma compreensão de si condicionada pela fé provocada pela escuta do Evangelho. No Magnificat, quando nós ouvimos dizer a Nossa Senhora que todas as gerações me chamarão bem-aventurado, o que ela está a fazer é, através da fé, ter a consciência de si. Para que a fé não seja possível, é necessário que não seja arbitrária, mas de origem transcendente. Assim sendo, a revelação cristã tem sempre que tomar a forma daquele que acolhe a palavra. A revelação cristã tem que tomar a forma daquele que acolhe a palavra. Por exemplo, vou aqui escolher a Maria das Graças Ferreira Gandra. Quando a revelação cristã não toma a sua cultura, a sua vida, a sua forma de ser, deixa de ser revelação cristã e passa a ser ideologia, que é tão perigosa. A história da salvação existe, então, entre duas margens. De um lado, um processo histórico universal. Do outro lado, a valência, o pendor escatológico que leva esta história. Vocês vejam, querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando, a história ruma em direção à vinda gloriosa de Cristo. Ponto.
Assim sendo, esta, vamos lhe chamar pequenina vela da vinda gloriosa de Cristo, arrasta a história de todos os povos, de todos os tempos, acreditando ou não acreditando. Estão a entender a força de Deus que consegue arrastar o mundo inteiro para a vinda gloriosa de Cristo. Causa da nossa alegria. O evento é no evento culminante da morte e ressurreição de Jesus que se encontra a verdade definitiva da história, centro e ponto culminante da criação. Qual é o primeiro princípio da Mariologia? O mistério pascal. Qual é o princípio do tempo? O mistério pascal. E já vamos ver na definição de Maria na história como é que este mistério pascal se explica, né? Explica no sentido de desdobrar ao longo do tempo. Maria na teologia da história. A teologia contemporânea, só muito recentemente, coloca Maria dentro da teologia da história. É impressionante a dificuldade ainda hoje em dia de encontrar autores que tivessem tratado este documento. Contudo, sem o conhecimento histórico da sabedoria de Deus, a humanidade arrisca as razões da sua esperança. Para o pensamento hebraico-cristão, Deus, sem relação, não é Deus. Criação, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, um plural, não um Deus plural. Abraão é visitado por 3 anjos. Deus age com o homem. Deus dá a possibilidade e a confiança de que o homem se deixaria atrair por Deus. O Sinai, o Êxodo, o Mar Vermelho, o que seja. Existe Deus e os homens, Deus e os homens, Deus e os homens. Deus, Senhor da história criadora, faz uma aliança e é presente. Maria é a arca dessa aliança e é presente. Se vocês virem nos episódios dos 5 Minutos com Maria, todos os domingos, a partir das 10 horas em Brasília, vocês veem, se andarem para trás para o 13 de maio, quando eu fiz os 5 Minutos com Maria sobre Nossa Senhora de Fátima, a partir da presença. Judite 9, 5 a 6. Vou-vos ler porque é que eu coloquei esta passagem bíblica. O que é que diz Judite? Pois tu, ó Deus, fizeste as coisas anteriores àquelas e projetaste as que aconteceram depois, os factos presentes e os do futuro, e aconteceram segundo o que projetaste. Os acontecimentos que quiseste apresentaram-se e disseram: aqui estamos, pois todos os teus caminhos estão preparados e teu julgamento é feito de antemão. Estão a ver nestas palavras do Antigo Testamento presente, passado, futuro, desígnio de Deus para a história? Então, Daniel, muito bem, falaste muito bem até agora, mas o que é que isto tem a ver com Nossa Senhora? Muito bem? Diz Santo Ireneu, causa de salvação para a humanidade. Presença de Maria desde o início da história da salvação até à realização da promessa escatológica no peregrinar da Igreja. Como? Perguntamos nós. Vejamos. Diz-nos Spiazzi, em 1954, antes do Concílio Vaticano II. Uma frase que eu encontrei impressionante. A noção de teologia da história que este autor tem. Então ele diz que Maria é a mediadora entre a eternidade e a história. Pela sua maternidade divina, Maria é, portanto, o centro da história, lá onde tudo converge e onde tudo se irradia. O nascimento de Cristo de uma mulher coloca ao lado dele, necessariamente, o ponto de encontro entre a terra e o céu, como que o nó central de toda a economia de salvação. Precisam de explicações acerca desta frase? Presumo que não. É tão óbvia e direta. Mas vamos entrar ainda mais dentro de Maria na teologia da história.
No Antigo Testamento nós vemos prefigurações, tipologias que convergem em Maria. Maria recebe um lugar que se relaciona com as religiões não cristãs, com toda a humanidade, para além do Antigo Testamento. Porque é que Maria se consegue relacionar em todo o mundo? Porque Maria é uma criatura histórica. Maria consegue se relacionar com todos os povos e nações da Terra porque harmoniza criação e redenção. Já vamos ver isso. O Deus da história, o mistério de Maria, encontra as suas raízes na sua eleição e predestinação divina enquanto Imaculada e no plano de revelação divina e pessoal de Jesus como homem na encarnação. A história é feita de progressão, unidade e liberdade. A gratuidade da eleição divina conserva sempre Maria ao serviço do Senhor na sua condição criatural e na sua densidade histórica. Todo o progresso mariológico é vinculado a esta condição criatural histórica de Maria de Nazaré, filha de Adão, mulher do povo hebreu, nossa irmã, mãe, discípula de Cristo. Por isso, nós não podemos deduzir Maria a partir de um mito, de um símbolo, de um arquétipo, de uma imagem, apenas porque Maria é pessoa na comunhão dos santos. É envolvida pelo amor da Trindade. E infunde esse mesmo amor nos homens, nas criaturas. É o ponto de união da descida de Deus em direção ao mundo e do mundo em direção a Deus. É humanizadora do Verbo e divinizadora dos homens. Lugar onde o eterno encontra o tempo e o tempo encontra a eternidade. Mais ainda, em Maria existe dentro da realização da nova presença e aliança de Deus com os homens. Através de Maria, o Verbo entra na mutação histórica. Através de Maria, Deus coloca a sua tenda no meio da humanidade, tornando-se Deus conosco. Com a participação responsável, que significa livre, de Maria, Jesus cumpre a sua aliança definitiva, oferecendo a sua vida por nós. Mais ainda, a Virgem revela o modo com o qual Deus age na história. A liberdade é respeitada e interpelada no dom total de si. O Deus da história dialoga, colabora, não é um rival, não substitui aos homens, não força e apenas espera o sim do amor. Foi isto que fez com Maria na Anunciação, oferecendo-lhe a maternidade e fazendo dela um exemplo para todas as criaturas. Todos nós somos elevados a parceiros, partners, livres e responsáveis na obra da criação, salvação contínua de Deus na história. Deus criou de uma vez para sempre, Deus salvou de uma vez para sempre, mas de uma forma contínua. A história de Maria é puro dom de Deus que aceita e, como tal, abre as portas à salvação, provocando um mundo, um futuro melhor. Maria é o máximo da participação de uma criatura na soberanidade de Deus e, ao mesmo tempo, a causa do máximo da presença de Deus no mundo. Maria pertence às maravilhas de Deus realizada na plenitude dos tempos por obra do Espírito Santo que a tornou em pura graça, com plenitude escatológica antecipada. Mais ainda, Maria é proclamada como bem-aventurada pela fé e acolhida pelos dons de Deus. O tempo da Igreja é um tempo de nascimento dos filhos de Deus, segundo a vontade do Pai, num contexto em que a patrística olha para este mistério e lhe chama à Igreja Eva, mãe dos viventes, mulher que está para dar à luz. Mas tudo isto são imagens de Maria. A história, no fundo, é uma explicação da maternidade de Maria. Mãe que dá à luz o povo de Deus. E é o dom precioso oferecido por Cristo, que quando morreu o oferece ao discípulo amado, que significa a Igreja. Então, assim sendo, Maria, no cosmos, na história, o que é que faz? É o critério do discernimento
que nós podemos ter em relação às expressões da Igreja. A santidade da Igreja depende de Maria. A fidelidade da Igreja depende de Maria. Maria responde às mais profundas aspirações do coração dos homens de todos os tempos. Essa aspiração do amor de Deus por nós. A facilidade que Maria tem para acolher todas as culturas, todos os povos, porque harmoniza a redenção e a criação numa só pessoa, sem forçar, sem implicar. Por isso eu concluo que a história é um desdobrar-se de Maria no mundo por obra do Espírito Santo, como essência e como destino do cosmos. Tudo mais que eu puder dizer acerca de Maria em relação à teologia da história está dentro do PowerPoint, que vocês já têm, de uma forma mais expansiva, que assim permanecemos dentro dos tempos. E por falar em tempos, certamente vocês já viram o nosso site, que é obrigatório, de lei. Senhor Euclides Feijão, eu tenho a certeza absoluta que já foi ao nosso site, já viu a comunidade e está pronto a partilhar conteúdos no nosso site. E o senhor Euclides vai-me dizer assim, mas eu de vez em quando não tenho um computador. E eu digo, muito bem, senhor Euclides, não há problema nenhum, sabe porquê? Porque também existe a locos marilógicos para telemóvel, portanto, estamos cobertos, se não é no computador, é no telemóvel, fiquem connosco. Dito isto, muito obrigado pela vossa atenção, tempo para as perguntas. Eu sei que estes temas às vezes podem ser complicados, pesados, podem fazer medo. Deixem-se levar. Vão lendo, vão estudando, deixem-se levar. A mente mariológica é como uma árvore. Começa tão pequenina, desenvolve-se, ganha raízes e assim quase do nada, de repente, temos ali uma árvore robusta que vem o furacão e não derruba. A Mariologia faz isso connosco. Ensina-nos a olhar para a história com os olhos de Maria. E o olhar de Maria não é um olhar cor-de-rosa, do Pateta Alegre ou coisa parecida. É um olhar muito concreto, porque mais concreto do que o homem-Deus que cresce dentro de si e que depois cresce fora de si e que depois ressuscita e muda os destinos da humanidade, mais real do que isto é difícil. Então, vamos começar com as perguntas. Professor, podemos chamar Maria de a portadora do Salvador? Ela poderia ser compreendida à luz do mistério de Cristo como co-salvadora? E as perguntas marotas. Na história da salvação, poderíamos dizer que Maria é co-salvadora por exercer a atitude de compasso em relação ao Filho nosso Salvador? Todas as relações entre Maria e Cristo para a história da salvação têm como origem e fundamento a maternidade divina? Não. Sim. Ora, vamos explicar. E a Kénia Miranda já está habituada ao nosso modo de explicar, por isso é que já está a sorrir. Então funciona assim. Nossa Senhora, causa da nossa salvação, porque disse que sim à proposta de Deus. Ponto. Vamos à segunda parte. Nossa Senhora como co-salvadora, co-mediadora, co-redentora, co. Não é galinha. Porquê é que eu vos digo isto? Do ponto de vista da dogmática, uma ciência chamada soteriologia, uma ciência que estuda a salvação, soter, salvador a salvação, o que é que diz? Diz a Escritura que Jesus Cristo é o único mediador, é o único salvador. O que é que nós fazemos? Nós participamos à salvação por Cristo, com Cristo e em Cristo. Maria participa na mediação, na salvação, na paixão, na redenção, sim, completamente, de forma única, singular.
irrepetível. Muito bem. O nome que nós damos a esta participação hoje chama-se generosa colaboradora de Cristo. Porquê? Eu não vou usar um termo antigo que não oferece uma real, justa compreensão no momento histórico atual. Ponto. Está respondido. Eu vou encarnar 2020, vou assumir a linguagem de 2020, vou entender o eterno mistério da salvação como Daniel em 2020. E não vou, como um papagaio, repetir linguagens que não trazem o Evangelho para os nossos dias e apenas alimentam conflitos ideológicos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todas as relações entre Maria e Cristo para a história da salvação têm como origem e fundamento a maternidade divina? Não. Todas as relações entre Maria e Cristo para a história da salvação têm como origem o primeiro princípio único para sempre de toda a teologia cristã, que é... Vocês agora vão responder aí ao lado, porque se vocês ainda não sabem isto, eu vou entrar em depressão profunda. Qual é o princípio a partir do qual nasce a Igreja, acontece todo o anúncio e testemunho de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo? E nós celebramos isso todos os domingos. Eu agora vou clicar aqui no chat. Mistério Pascal, exatamente. Luana Figueiredo, Joaquim Francisco, Jorge Oliveira, São Boaventura Conventuais. 20 valores, aqui é de 0 a 20, 20 valores, tem o céu garantido. Se depender de mim, eu telefono para Nossa Senhora e digo, este é direto para a parousia. Maravilha. Então, assim sendo, não é imaculada, não é a maternidade divina, é o mistério pascal. Ponto. Porque dizer maternidade divina, dizer imaculada, no passado, ideologicamente, já o fizemos e só deu asneiras. A Mariologia não é uma arma de combate contra outros. Mariologia, harmonia entre criação, redenção, diálogo interreligioso, diálogo ecuménico. Casa da Mãe é uma casa de paz que acolhe todos. Nossas orações podem modificar os acontecimentos históricos ou mudar a nossa história? Sim. Diz São Paulo que quando nós pedimos a Deus juntos, tem mais força, valor, quisermos, diante de Deus. Diz Nosso Senhor Jesus Cristo, batei e abrir-se-vos-á. Pedi e recebereis. Se pedis e não recebeis, se pedis em meu nome e não recebeis, é porque aquilo que vocês pedem não está de acordo com a vontade de Deus, meu Pai. Está no Evangelho. Maria sempre nos pede orações em suas aparições. Com que finalidade? A oração, o que é? E aqui é um problema, porque eu depois, lá está, depois o Daniel é mau e o Daniel responde sempre de forma torta às pessoas. A oração é a disponibilidade que eu dou na minha vida frenética todos os dias, não interessa se é leigo, padre, freira, não interessa. É a disponibilidade que eu, Daniel, dou a Deus para que Ele se encontre comigo. É como se fosse um quarto onde eu abro a porta e entro. Em que não existe televisão, internet, telemóveis, distrações. Quem entra na igreja e todo o pessoal se volta para ver quem é que entrou em último nas laudes, porque era às 8 e entrou às 8h05, então é o dorminhoco de serviço, por exemplo. Nós, para além disso, imagine a oração como um quarto vazio, em que a pessoa entra, senta-se e espera Deus. Se assim for,
Não sou eu que conquisto Deus com a minha oração, sou eu que estou disponível, que me torno disponível para que Deus me encontre. Qual foi o momento mais importante da presença de Maria na história da salvação? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Se não houvesse o sim de Maria, como aconteceria a história da salvação? Não aconteceria. É mesmo assim. A sério. Não aconteceria. Porquê? Porque Deus pode fazer tudo. Menos duas coisas. Vocês sabem as duas coisas que Deus não pode fazer? Deus não pode fazer o mal, claro, óbvio. E Deus não pode obrigar ninguém a amá-lo. Senão violaria a primeira condição com a qual Ele nos criou. Livres. Poderia falar sobre como a Mariologia vê Maria como advogada na hora da morte? Não falo. Porquê? Porque sou mau? Não. Claro que o meu confessor diz uma coisa completamente diferente. É assim. Mas a minha mãe diz que eu sou a pessoa. Eu não vou falar sobre este tema porque nós vamos ter um curso específico sobre Maria e escatologia, onde nós vamos tratar destas questões e todas as outras. Porque se eu vos respondo sem vos ter dado uma base daquilo que eu estou a dizer, a compreensão não existe. Eu, para vos falar de Maria na história, passei 45 minutos a falar de teologia da história e de história da salvação. Daniel, viver entre o natural e o sobrenatural, ou entre o passado e o futuro, não é a tensão básica da história? Isso aplicado à Mariologia está a buscar o lugar de Maria na história da teologia cristã? Sim, foi o que nós dissemos. Os últimos 4 PowerPoints foi exatamente exemplificar isto. Quando nós dizemos que a história é a explicação da maternidade de Maria. Fala um pouco sobre as diferenças entre o questionamento de Zacarias sobre a gravidez de Isabel e o questionamento de Maria. Parecem, mas são diferentes. Vocês, para saberem sobre isto, têm que ler Maria Leiga no post no nosso site Logos Mariológicos, onde explicamos as diferenças e as comparações que acontecem entre Maria e Zacarias. A anunciação a Maria, a anunciação a Zacarias, entre sacerdote e leiga. Está lá. Portanto, leiam. A gente já escreveu, está lá. É uma questão de irem lá ler. Fala um pouco mais sobre conquistar Deus com a nossa oração. Nós não conquistamos Deus com a nossa oração. Não somos como os outros, como as outras religiões. O homem não conquista Deus. A Maria não estava a rezar a Deus Nosso Senhor para ser a mãe do Messias. Já agora. Deus entra na nossa história quando o coração está disponível para que Ele possa entrar. Então a oração é a nossa disponibilidade para com Deus. Eis-me, aqui estou. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Dito isto, vamos aos recados, que é obrigatório. Então, os livros ainda não chegaram, infelizmente. O correio está de greve. Os correios no Brasil estão de greve, infelizmente. Mas estamos a recorrer a outras soluções, que é enviar às pessoas que nos pedem, as quais ainda não chegaram os livros, o PDF do capítulo daquilo que estamos a falar. Mas se tudo der certo, esta semana esperemos que já todos vocês tenham recebido os livros. Depois, terminou ontem o teste. Ora, vamos ter aqui uma conversa séria. Nem todas as pessoas que estão a fazer o nosso curso responderam ao teste. É um teste digital de escolha múltipla que podem fazer a partir do computador, a partir do telemóvel, tranquilamente, metendo o vosso e-mail, nome e sobrenome, e depois respondem a 25 perguntas. Porquê é que nós fazemos isto? Porque nós, a Logos, é uma entidade de formação e de pesquisa. O que é que isso significa? Nós estamos registados
e somos reconhecidos pelo MIUR, o chamado MEC de Itália. Como centro de pesquisa, nós temos que prestar contas que os nossos alunos realmente estão a aprender e que nós não dizemos, nós estamos a formar, ou seja, a tirar para o ar, sem ter uma relação com os alunos. Assim sendo, este curso, que contém um certificado de participação que é emitido a partir aqui de Roma, do Centro de Estudos e Pesquisa, o que é que acontece? Nós emitiremos o certificado a todos aqueles que, justamente, completarem o percurso de avaliação. E é justo que assim seja. Se vocês... O teste já fechou, nem todos responderam. Quem não respondeu tem a fazer, mandar um e-mail para info@logosmariológicos.org e dizer, justamente, eu preciso fazer o teste, esqueci-me, estive doente, aconteceu, justificar-se, para nós abrirmos o link do teste para essa pessoa. Todos os nossos cursos funcionarão desta forma. Existe uma avaliação a cada 4 aulas, no final da 4ª aula, da 8ª e da 12ª, durante uma semana, vocês têm tempo para... Têm os PowerPoints, têm o livro, têm os vídeos acessíveis através dos links que nós usamos nos grupos do WhatsApp. Então vocês podem perfeitamente pegar, ler, escrever e depois responder às perguntas. Estão a entender como é que funciona o esquema? Porque nós temos responsabilidades legais civis a apresentar. Isto pode-vos parecer um bocado forte a nível de linguagem, mas isto está-vos a preparar para aquilo que vem depois. Quando alguns de vocês vão se começar a interessar e vão começar a participar em pesquisas mariológicas exatamente onde vocês estão, que é uma coisa que falaremos mais lá para a frente. Custa, mas ajuda a fazer entrar a Mariologia ao relerem, ao reverem aquilo que está a ser ensinado. Depois, todos os domingos, nós temos a rúbrica dos 5 minutos com Maria. Estamos na série patrística. Está no Facebook, está no site, está no YouTube, está no Instagram. Porquê que é importante ver? Porque vai acompanhar o projeto, o grande projeto, vai acompanhar toda a história da Mariologia. 2000 anos de história da Mariologia, codificados em vídeo, com pequenas pílulas de 5 minutos. É importante que os alunos vejam para começarem a ter consciência de como é que a Mariologia evoluiu com cada um dos autores ao longo de cada uma das épocas. Porque quem não sabe de onde veio, garanto-vos que também não sabe para onde vai. E é por isso que, infelizmente, continuamos a ver tanta gente a dizer antigamente é que era bom e agora é tudo mau. Infelizmente. Dito isto, desejo-vos uma santa semana. Espero que estejam todos bem e que não haja casos de Covid e se tiverem casos de Covid mesmo na família que possam recuperar. E lembrem-se que em relação ao site, todos os dias a primeira coisa que eu faço é acordar com diferentes fusos horários. Portanto, eu acordo às vossas... entre 1h30 e 2 da manhã no Brasil, em Brasília, estou eu a acordar deste lado, que aqui são mais 5 horas. E a primeira coisa que eu faço durante o café da manhã é abrir o portátil, olhar para aquilo que vocês deixaram, comentários, fotografias, páginas de livros, inclusivamente, se vocês quiserem, pedidos de oração, também serve. Interajam com o site. É a nossa casa comum, até para nos conhecermos uns aos outros, para dar as últimas informações. Não é um site chato, vou já dizer, não é um site chato. Todos os dias, está prometido, e esse é o nosso objetivo, todos os dias sai um post acerca de Maria. Todos os dias. Ao sábado temos as aulas, ao domingo temos 5 minutos com Maria,
segunda a sexta, todos os dias, logo de manhã, sai um post que é escrito todos os dias acerca de Maria. Pegam, leiam. Na minha perspectiva, vale a pena. Não conheço nada em língua portuguesa com este nível. Eu não conheço. Se conhecerem, eu sou o primeiro. Escrevam no site, indiquem-nos o site. Aquele autor que nós não conhecemos, que escreve de Mariologia, que gostais, vocês gostam, etc. Escrevam, indiquem-nos para nós, quem sabe no futuro até fazermos parcerias para juntarmos o mundo da Mariologia para irmos à frente juntos, esperando a última vinda gloriosa de Cristo. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja. Justo Eliane Dias, só agora é que eu consegui ver. Muito bem. Até amanhã, se Deus quiser, nos 5 minutos, com Maria.